Boa tarde, Marcos. Boa Aqui tarde. É Gustavo Cruz, Futebol da Paraíba. Queria começar perguntando sobre essa mudança física aqui no Botafogo. A gente está vendo uma mudança grande em obras. O que é que o torcedor pode esperar e o que é que vem por aí? Investimento físico mesmo nessa reformulação. Boa tarde, Gustavo. Quando a SAF assumiu, né, efetivamente o clube, né, nós identificamos inicialmente alguns gaps que seriam necessários, né, na infraestrutura, da questão estrutural do clube, para a gente poder caminhar juntos, né, os nossos objetivos, junto com o que a gente tinha de possibilidade, né. Então, já desde o início da SAF, no início do ano, algumas situações mais urgentes, né, foram feitas, né, nós fizemos uma nova academia, né, uma reestruturação aqui inicial, e alguns pontos nós deixamos, né, aguardando justamente esse momento, né, que teria uma pausa, né, não queríamos que fosse tão cedo, né, mas infelizmente foi. Então nós aguardamos esse momento para iniciar algumas situações que eram urgentes, né, para a gente poder ter a performance que nós almejamos, né. Então, nesse momento, como nós não temos atividades, né, dos atletas aqui no CT, nós estamos fazendo toda a reformulação estrutural, né, nas nossas dependências, né. Então, isso envolve reforma na cozinha, refeitório, lavanderia, vestiário, banheiros em geral, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer no dia a dia devido à rotina dos atletas, né. Uma situação também que é muito importante mencionar, né, que era a condição do nosso gramado de treinamento, né. Ele sempre foi muito elogiado, o gramado do CT da Maravilha do Contorno, mas nós identificamos que poderíamos fazer ainda melhor, né. Então, nós já tínhamos fechado uma parceria com uma empresa renomada, né, de revitalização de gramados, faz gramados e revitaliza por todo o Brasil, né, e buscamos, nesse momento, com a parada do futebol, fazer a revitalização desse gramado, né, pensando na parte desportiva de performance, né. Para você ter uma ideia, existe um estudo, né, que fala que o atleta ele fica 4,5 vezes mais tempo em campo de treinamento do que no campo de jogo, né. Anualmente, um atleta passa 90 horas dentro de um campo de jogo, né, e 400 horas dentro do gramado de treinamento. Então, a revitalização ela vai além de ter um gramado de uma estética melhor, de um gramado mais confortável, né. Passa por questões de prevenção de lesão, até mesmo desempenho, preparação física. Então, hoje nós estamos fazendo uma reforma que nunca foi feita no Botafogo, né, que é uma revitalização geral, seguindo todas as etapas, né, que é necessário para ter uma estrutura melhor. E nós temos também algumas situações encaminhando, que não vai ser agora para, vamos falar assim, usufruir na volta do futebol, mas para a gente colher frutos aí no início, no meio do ano que vem, que é a questão da estrutura do bloco principal, que está sendo construído ali, que vai ter um hotel no segundo andar, né, que também são situações aí que a gente pensa a médio e longo prazo, né, economia, melhor estrutura do clube. Aí, assim, depois nós podemos fazer algumas filmagens, fotos, no detalhe, para vocês entenderem cada situação, mas é uma reforma muito bem pensada, né, para realmente atingir os nossos objetivos, que temos objetivos muito ambiciosos para o próximo ano. Boa tarde, Vitória Soares, da TV Correio. Eu queria perguntar agora, referente ao planejamento do futebol, né? Ainda há expectativas de quem seja o executivo do futebol, também o técnico e a montagem do elenco. Como que está sendo pensado esse planejamento para o ano que vem? Os nomes já estão engatilhados já por parte da diretoria? Boa tarde, Vitória. Então, a gente está buscando esse ano de 2026, né? Eu falo ano de 2026 porque já começou o planejamento, né? Não cometer os mesmos erros de 2025, né? Então, assim, a busca pelo profissional do departamento de futebol está sendo muito bem analisada. Nós temos a equipe de análise de desempenho, né? Análise de dados. Obviamente, né? Estamos fazendo entrevistas com mais de uma pessoa. Não tem nada definido. Algumas conversas bem encaminhadas, né? Mas estamos tendo todo esse tempo para fazer a escolha, para a gente ser o mais assertivo possível, né? Acredito que, para o ano de 2026, a gente tem que iniciar o ano com uma convicção, um trabalho, né, para te dar uma consistência durante o ano. Então, assim, o profissional não está escolhido. Obviamente que treinador, jogadores, tudo vai ser uma cascata, né, que vai se decorrer após a escolha do executivo de futebol. Mas acredito que até o Felipe falou muito sobre isso, né? Então, estamos ainda em tempo, né? Provavelmente, para o início do próximo mês, já teremos o nome definido. Assim que tiver, vai ser anunciado.
mas hoje ainda estamos nessa fase de escolha, de prospecção, de conversas, e é isso. Marco, boa tarde. Iaco Lopes, da TV Cabo Branco. Em relação ao CEO, já tem um nome definido? Ou para esse ano ainda deve sair alguém? Ou o clube deve ficar sem CEO? Iaco, boa tarde. A questão do CEO está sendo tratada também nessa fase de entrevista, de prospecção, essa direto com o Felipe, tá? Essa aí é uma parte que ele quer escolher uma pessoa muito com perfil, né, do que ele imagina para o clube, então vai ser uma escolha muito pessoal dele, tá? Boa tarde, Marco. Pedro, da Rádio Pop FM, também do podcast Futebol da Paraíba. Eu queria saber o quanto essa reforma aqui no CT impacta diretamente no campo, para a melhoria dos atletas, de forma física, tanto na tática também. Eu queria saber um pouco dessa sua visão, quanto melhora essa reforma no CT para o campo. Pedro, boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, assim, eu até já citei, né, no início da fala sobre a questão do gramado de treino, né, mas além do gramado de treino, nós temos assim várias questões que, conversando com os profissionais que aqui estiveram, né, de cada setor, nos passaram, né, o quanto a gente poderia ter a possibilidade de evoluir, justamente para não ter mais somente um CT bonito, pintado, né, com um design sofisticado, mas que seja funcional, né? Então, por exemplo, todas as dependências atuais, né, que estamos fazendo a reforma, até questão de circulação, fizemos um trabalho junto à engenharia da empresa que está tocando, de fluxograma, né, para saber quanto que nossos atletas circulam aqui dentro, né, como que está esse fluxograma. Às vezes o atleta ele chega, vai para um setor, depois ele tem que atravessar o CT todo para outro setor, volta para trás. Então, tudo isso está sendo funcional, né, nos departamentos específicos, né, os equipamentos que estão sendo adquiridos, né, todos os profissionais que estão sendo prospectados, tudo isso é para formar setores que competem e que tornam a gente próximo do nosso objetivo, né? Eu falo assim, o nosso desejo, né, do acesso à Série B, ele era de todos, né, da torcida, de todos que estavam aqui, mas quando passa um pouco, né, acaba o campeonato, a gente para, mais sereno, pensa, a gente vê assim, realmente eu quero acessar, né, eu quero subir, mas o como eu vou subir também é importante, né? Eu vou subir de qualquer maneira ou eu vou subir estruturado? E a gente entende que hoje o Botafogo tem alguns gaps, né, igual eu falei, a ser resolvidos, e cada detalhe, cada prego, parafuso que está sendo colocado no CT, ele está sendo colocado por um motivo. Então, seja uma coisa funcional em relação à segurança do CT, seja uma coisa funcional em relação à estrutura, à performance em campo. Então, tudo aqui está sendo muito bem estudado. Eu até brinquei que a construtora que nós escolhemos agora para tocar essa fase do projeto, eles montaram um QG de guerra aqui dentro do CT. Então, tem uma sala aqui que tem engenheiro, arquiteto, o dono, financeiro. Então, eles estão aqui com a gente de 8 da manhã às 7 da noite, escolhendo cada detalhe de como fazer para que isso reflita no campo. Obviamente que a gente sabe que o torcedor, todo mundo quer, né, ver o jogo, né, o gol, mas por trás, né, tem que ter todo um trabalho muito bem elaborado para que aquilo lhe faça sentido. Boa tarde, Marco. Iago Sarinho, Rádio Tabajara e EPC. Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade, né? A gente está conversando aqui pela primeira vez. Acho importante a tua função, né? E eu queria justamente lhe perguntar sobre ela, né? Qual é o teu trabalho aqui no dia a dia? Quais são as funções? Quais são os departamentos que estão ligados à sua rotina de trabalho? E como é que é essa dinâmica do teu dia a dia? Você trabalha com orçamento? Como é que tem funcionado? Porque essa tua função ela é relativamente nova para a nossa lógica aqui, realmente, do futebol, sobretudo quando a gente compara com a lógica do associativismo. Obrigado, Iago. Então, hoje, né, sem o CEO, nós estamos praticamente, né, trabalhando com 3 diretorias, né? Então, nós temos o departamento de futebol, que é justamente o executivo que assume toda a parte do futebol. Nós temos a diretoria de comunicação e marketing, né, que ainda está vaga. Hoje temos um gerente que chegou essa semana, que é o Hélito Faustino, e provavelmente, iniciando 2026, também está nessa fase de prospecção um diretor de comunicação e marketing, e a diretoria administrativa, né, que envolve toda a rotina do clube, né? Então, assim, hoje nós temos a parte jurídica sobre minha responsabilidade, financeira, a questão do CT, né, que a gente, às vezes, é aquela parte que a gente não vê, mas dá um trabalho danado, né? Manutenção, limpeza, estrutura.
Então, essa parte toda de gestão de CT e também o departamento de inovações e projetos, né? Que é justamente essa parte de ampliação, obras, inovação, né? Equipamentos, máquinas. Então, basicamente é isso. Marcos, você falou sobre não cometer o erro do ano passado. Desse ano, perdão. Uma das principais críticas foi a falta de tempo e também de trabalho para se trabalhar filosofia técnica, jogadores de um técnico trabalhando com outra filosofia. Pegando isso, eu queria que você falasse um pouquinho, se já tem uma data estimulada para já se garantir o CEO, o diretor de futebol, os jogadores e também o técnico, seguindo essa lógica de trabalho. Qual é a data, mais ou menos, que a gente pode saber para que não se cometa esse erro? Então, a data, obviamente, a gente tem, né? Uma data limite, né? Mas, assim, a data específica nós não temos por quê. Igual eu citei, está em fase de prospecção, conversas, entrevistas, depende muito, muitos campeonatos ainda estão acontecendo, né? Então, nós temos o campeonato da Série B acontecendo, né? A própria Série C ainda está acontecendo. Então, assim, obviamente que a gente não pode cravar datas, né? Porque a chance de a gente não ser assertivo é grande, né? Mas, obviamente, nós temos um limite, né? Porque o nosso calendário 2026 nós já sabemos, né? Então, janeiro tem jogo. Então, obviamente, nós não podemos esperar tanto. Mas data específica, assim, a gente não trabalha, tá? A gente trabalha com algumas situações de limite. Sobre categorias de base e futebol feminino, o Ney Pandolfo acabou saindo, né? Ele que cuidava dessa parte. Sobre esses dois setores, né, do clube, vocês vão tratar quando estiver o CEO, o executivo de futebol, ou vocês já pensam também em seguir com esse trabalho para o ano que vem? Então, Vitória, a parte, vamos falar assim, né, técnica do futebol, obviamente o departamento de futebol, igual eu falei com o diretor, vai desmembrar um coordenador de base, alguém do futebol feminino. Hoje nosso futebol feminino tem uma técnica que eu falo que até além da técnica, ela realmente assume ali o futebol feminino como se fosse dela, que é a Gleide Maria. Então, assim, obviamente essa parte de futebol vai ser com o diretor. O que eu posso falar da parte administrativa é que entendemos que precisamos realmente fazer, assim como um clube, a base e o feminino não seria diferente, realmente fazer um planejamento e uma estrutura sólida, né? Eu brinco, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um projeto de futebol feminino, por exemplo, que contemplava categorias sub-14, 15, 16, 17, 20, profissional. E, assim, o que dessas categorias estamos fazendo bem feito, né? Então, assim, vamos fazer realmente um planejamento onde nós consigamos, né, às vezes, fazer uma coisa mais enxuta, bem feito, e, a partir daí, obviamente, com os anos, evoluir. Esse é o caminho, né? Eu tive agora no congresso em Belo Horizonte, onde uma das pautas, né, foi justamente o futebol feminino, e a gente vê os grandes clubes do Brasil de Série A, eles ainda estão a nível de time principal, alguns almejando ter uma base, né, porque eles entenderam que para chegar onde eles queriam, precisava se fazer primeiro um time bom, competitivo, organizado, que trabalhe com orçamento, né, que trabalhe no desenvolvimento das pessoas, e a partir daí expandir. Então, o que eu converso muito internamente é isso. Vamos dar os nossos passos de acordo com a nossa perna, né? Não vamos sonhar muito e fazer pouco, né? Vamos sonhar e conseguir fazer o que a gente propõe. Já que prazo sobre treinador você não consegue dar, tem como dar prazo sobre a reforma, o fim da reforma, já essa próxima 2026, o próximo elenco que chegar vai conseguir já trabalhar com os novos campos, com as novas ferramentas que vai ter aqui no CT? Sim, aí eu consigo dar frase. As instalações básicas, né, que nós estamos atuando, que é o que a gente precisa, por exemplo, refeição, tudo mais, elas vão estar prontas até dia 21 de outubro, onde nós receberemos aqui no CT da Maravilha do Contorno um treinamento de licença C da CBF. Então, vai ser aproximadamente 30 a 40 pessoas que a CBF vai trazer aqui para a CT da Maravilha. Então, essas estruturas têm que estar prontas, né? E as instalações do futebol profissional, com certeza, até meados de novembro, que vai coincidir ali com a data da representação, estarão prontas, né? A etapa que eu falei para 2026, né, que é justamente o nosso bloco principal, o hotel, a possibilidade de criação mais um campo, ainda a gente não trabalha com datas, por quê? Visitando os CTs do Brasil, conhecendo, né, tudo que eu estou fazendo no Botafogo hoje, a gente rodou muito, viu como é feito, né, justamente para pegar as coisas boas, né, e não cometer os erros, né. E uma das coisas que muito é feito, né, no Brasil é construir o edifício, vamos falar assim, construir estrutura e depois simplesmente não conseguir operar aquilo ali, né. Então, eu vou dar um exemplo. Eu visitei um CT que foi vendido para uma SAF, né,
que chegou um grupo alemão, foi lá e aportou um dinheiro, eles construíram 5 campos. Aí pagaram, fizeram 5 campos, só que eles esqueceram que cada campo ele tem uma métrica, né, de 6 litros por metro quadrado. Então, se você pegar um campo de futebol hoje, para você poder fazer a aspersão da água, né, ele custa, por baixo, tá? 50 mil litros de água por campo. Aí fizeram 5, 250 mil por dia. Aí, quando foram chegar lá, eles não tinham capacidade de reservatório de água para irrigar o campo deles. Então, assim, depois que estava tudo pronto, eles tiveram que gastar um dinheiro muito maior, porque foi feito emergência, para fazer infraestrutura para manter aquilo. Então, assim, hoje, né, no CT, por exemplo, nós temos um grande gap, que é a questão do fornecimento de energia. Nós já fizemos um estudo, um cálculo, para ativar o nosso bloco principal e o hotel, nós vamos precisar fazer uma modificação junto à Energisa do abastecimento do CT. Então, nós vamos ter que trocar transformador, reposicionar, fazer uma subestação aqui dentro, pelo nosso novo consumo. Então, tudo isso, gente, é projeto, é empresas que estão fazendo. Então, isso tudo vai passar, vamos falar assim, a inauguração, né, do bloco principal por uma estrutura muito mais trabalhosa por trás até que do próprio hotel. Então, assim, esse hotel, esse bloco principal, a gente tem uma expectativa que até no meio de 2026 a gente inaugure, mas a data mesmo a gente vai avançando de acordo com o projeto. Nós temos algumas reuniões junto à Energisa também, para a gente poder ver como que a gente faz isso mais eficaz, né, que não pare as rotinas, mas as estruturas básicas, né, e necessárias para o andamento do futebol profissional na representação estarão prontas. Marco, falando de orçamento, né? Esse ano se falou muito, a gente conversou, por exemplo, com o Alexandre Cavalcante, deu algumas entrevistas essa semana, e em vários momentos ele falou que a SAF acabou aportando mais do que estava previsto, teve mais gastos até do que estava definido em termos de contrato para 2025, né? E aí eu te pergunto, qual foi esse orçamento utilizado, quanto daquele valor de 300 milhões já foi aportado até aqui pelo clube, e se você já tem uma definição do quanto é que está previsto para ser gasto, qual é o orçamento para a próxima temporada? Iago, o valor assim, específico eu não vou poder falar, né, porque o orçamento é muito vivo, né? O que eu posso garantir, até porque esse assunto gerou uma polêmica durante a semana, nós já tivemos, inclusive, até a resposta, né, de quem compete, né? Hoje, a SAF ela tem 2 conselhos que são justamente para isso, um de administração e um de fiscal, né? Então, o Alexandre respondeu muito bem. Os detalhes, né, em números mesmo, serão divulgados no balancete do ano que vem, que é uma obrigatoriedade da SAF que será cumprida, tá? Mas o que eu posso falar hoje nós trabalhamos realmente o que foi falado pelo Felipe, hoje nós trabalhamos com um aporte muito maior do que foi estipulado. Por quê? Muito por isso. O nosso interesse em avançar em estrutura, avançar em condições para que a gente chegue ao objetivo. A gente sabe que no futebol, fazer tudo certo ainda não é significado que vai ganhar. Mas você tem que fazer tudo certo para você chegar o mais próximo disso. Então, assim, quando nós identificamos que nós precisaríamos de fazer mexidas, além de questão de elenco, de treinador, mas em estrutura, o Felipe, que é um cara apaixonado, isso eu posso garantir, pelo clube, não mediu esforço em falar, vamos fazer. Mesmo se estourar o orçamento, vamos fazer, porque é essencial para o ano que vem nós chegarmos onde a gente quer chegar. Então, assim, números frios, detalhados, serão divulgados em balanço, tá? Normal. E o que eu posso dizer hoje é que trabalharemos muito, né, com responsabilidade para que o próximo ano não seja diferente, né, que o clube seja rentável. Então, essa remodulação, até do departamento de comunicação e marketing, que também envolve negócio, é muito isso, trazer novas fontes de receita, né? A gente entende hoje que o clube tem oportunidades muito grandes de explorar a receita, seja com lojas, seja com o sócio-torcedor, né, que hoje vamos fazer também um remodelamento, né, porque tem que ser uma via de mão dupla, né, tem que ser rentável para o clube, mas também o sócio tem que se sentir pertencente. Então, nós estamos trabalhando em todas as áreas para que nós tragamos também novas fontes de receita para o clube. Marco, minha última pergunta, prometo. Botafogo tinha um CEO, né, que era o Alexandre Galo, mas, se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas eu não me lembro de ter nenhum comunicado da saída do Galo, nem na época que ele saiu e nem o porquê.
E aproveitando agora o momento, queria que, se você puder falar, o porquê o Galo saiu e como é que está essa situação com ele hoje, como é que ficou resolvido isso. Então, a saída do Galo, né, eu acho que o Felipe também já explicou algumas vezes, né, se deu em um desentendimento, né, de ideia de trabalho, tá, gente? Então, assim, conversaram e viram que a ideia não estava igual e resolveram romper. Isso é normal no meio profissional, né? Acredito que em um momento oportuno, né, ambos possam falar, né? Foi uma coisa, igual eu falei quando me perguntaram quem será o próximo CEO, né? Acredito que o CEO é uma coisa muito específica do investidor, né? É a figura ali que representa todo o negócio. Então, foi uma decisão muito direta do Felipe com o Galo. Acredito que no momento oportuno, ambos, se quiserem, né, vão falar. Mas o fato é, né, que hoje a cadeira de CEO está vaga, né, e essa escolha vai passar muito pelo que o Felipe imaginar, né, na convicção do novo profissional. A última também da minha parte. Esses aportes financeiros a mais previstos em contrato, corre algum risco de futuramente virar dívida, algum tipo de dívida entre Botafogo e a pessoa Felipe Félix ou algo do tipo? Não, quando a gente fala aporte a mais, gente, é porque nós temos um valor a ser aportado durante anos, né? Então eu posso diluir isso igualitariamente durante meses, ou eu posso antecipar, fazer um aporte mais robusto agora, né, para me ter um resultado e depois diminuir. Então é só questão mesmo de distribuição, tá? Não tem nada sendo aportado a mais do que o contrato. O que ele está fazendo é realmente fazendo esse aporte mais robusto, né? Dando essa arrancada inicial, porque a gente entende, né, que o Botafogo está há 12 anos, né, na Série C e a gente precisa avançar nisso, né? Então, aqui é um lugar que, quando subimos da Série D para a Série C, ok, mas agora estamos querendo pensar em algo maior.